Mas o fato de eu gravar é para vocês participarem mais, viu? Para ficar gravada, registrada a participação de vocês. Tô colocando agora de novo aqui no chat o link para lista de presença. E vamos começar. Deixa eu ver de onde que eu começo. Começo da coletânea de poemas ou começo logo da atividade? Vou começar aqui, na verdade, da coletânea de poemas. Eu deixei para vocês, até tinha deixado aqui no Sentimento do Mundo já. Eu deixei para vocês no Moodle essa coletânea de poemas, que é a leitura do bimestre. E como esse bimestre a gente fala de poesia, então eu fiz uma coletânea. Muito longe, lógico, de esgotar todas as possibilidades de poetas que a gente tem nas fases que nós vamos estudar esse ano. Então, impossível eu não fazer uma coletânea que, claro, aborde os poetas principais, mas também aborde algumas preferências minhas, né? Porque também eu tenho mais facilidade de achar aquilo que eu gosto mais. Agora, a partir desses, claro, vocês podem até encontrar outros que vocês gostem. E o importante também dessa coletânea é a gente aprender a leitura de poesia e fazer aqui as atividades. Bom, como é que eu fiz, né? Tem aqui o primeiro poeta que aparece é o Carlos Drummond de Andrade. Então, cada um deles vai aparecer dessa forma. Tem o nome do poeta, né, do escritor, quando ele nasceu, se ele já morreu, quando ele morreu, aonde. E sempre eu deixo um link para quem se interessar, de repente gosta, né, dessa poesia, tal, quiser saber um pouco mais sobre a vida do poeta, um pouco mais sobre a obra desse poeta, eu sempre deixo um ou mais links para vocês acessarem, se quiserem saber um pouco mais. Inclusive, isso pode ajudar até no trabalho, que eu vou falar daqui a pouco, porque daí vocês podem saber um pouquinho mais da obra, ajuda na interpretação. Aí eu deixo alguns poemas de cada um deles, né? Então, por exemplo, aqui do Drummond, eu deixei No Meio do Caminho, deixei o José e Sentimento do Mundo. Acho que eu coloquei mais algum. E o Sonetilho do Falso Fernando Pessoa. Então eu fiz essa seleção de poemas do Drummond, porque são poemas importantes que servem para dar uma ideia da obra dele. Mas a nossa ideia não é esgotar nenhuma obra, é dar assim, fazer mesmo uma coletânea, vários autores que têm obras bem diversificadas, né? Que é para vocês também acharem aquilo que vocês gostam mais, né? Que vocês tenham mais afinidade. Depois de cada poema, tem aqui um quadrinho. Esse quadrinho é o que nós vamos usar. Essa é uma diquinha para vocês como fazer análise e interpretação. Qual que é a diferença de análise e interpretação? Análise, a parte de análise seriam essas duas aqui. É a análise formal e uma análise linguística. Análise é você estudar, prestar atenção nos elementos do poema. Então, esses elementos são formais, então, se é forma fixa ou se é livre, os versos, tem sílabas poéticas, como são distribuídas estrofes. E a análise linguística é campo semântico, ou seja, o tipo de palavras, a gente vai tentar dar uma estudadinha nisso hoje para vocês verem o que é, quais são as figuras de linguagem, se tem alguma frase que chama atenção sintaticamente. Isso é a análise. Interpretação é quando você pensa no tema e você pega esses elementos da análise e você, juntando com o contexto do poeta, juntando com o seu conhecimento dessa poesia, da obra, etc., você consegue fazer uma interpretação. Interpretação, gente, ela é livre, mas nem tanto. Então, a interpretação, ela não tem assim uma única interpretação.
Ela é a sua, desde que você consiga embasar, né, com os elementos aqui que você pegou do poema, né, dos elementos sintáticos, linguísticos e formais, e também que tem a ver com a época desse poema, o tipo de poesia que o autor faz, né? Mas a gente vai fazendo isso. Isso é só para vocês entenderem o que é esse quadrinho aqui, tá bom? E aí, eu coloquei vários para vocês, então começou ali do Drummond, mas a gente tem Cecília Meirelles, isso a gente ainda está no modernismo. Tem Jorge de Lima. Cadê? Murilo Mendes. Vinícius de Moraes. E meu gato quer participar aqui. Ferreira Goulart. João Cabral de Melo Neto. E vai. Por enquanto estão nos modernistas, aí a gente começa os contemporâneos. Cora Coralina, que tem uma história de vida e obra bem legal. Caio Fernando Abreu. Ana Cristina César. Conceição Evaristo. Sérgio Vaz, que eu adoro esse, eu coloquei aqui porque eu amo Sérgio Vaz. Esse daqui, ó, o Ondiak, é um escritor africano, um poeta africano. Boaventura Souza Santos é um poeta contemporâneo português. Lia de Assis, que é poeta contemporânea e professora de literatura no Instituto Federal de Pirituba. É bem possível que vocês vão passar por ela, né? Ela é minha colega aqui da área de literatura e é poeta. Coloquei a Charlene França, é uma poeta amiga minha do Rio de Janeiro. E acabou. Então tem aí para todos os gostos, né? Vários tipos de poemas, principalmente aqui na parte dos poetas contemporâneos, eu procurei diversificar bastante. Então vocês vão lendo, né? Na verdade, assim, eu não vou checar se vocês leram tudo, nem precisa ler tudo se não quiserem. Claro, quem lê tudo, melhor ainda, né? Vai aí diversificar bem o seu conteúdo, né? As suas referências. Mas alguns a gente vai analisar aqui no plantão, outros eu vou analisar em videoaula, que eu vou deixar para vocês, né, disponível lá no Moodle. E tá valendo o que eu falei lá pro pessoal de redes. Vale também sugerir, né, seja da coletânea, seja outros. Fala assim, professor, eu queria muito que você analisasse no plantão com a gente o poema tal. E aí a gente analisa. E dessa coletânea que vocês vão pegar 2 poemas para vocês analisarem, se for essa a opção de vocês. Já vou aproveitar, já que eu estou falando disso. Eu não abri. Espera aí que eu vou abrir aqui o Moodle. E já vou falar para vocês da avaliação que já está aberta também, tá? Vamos lá na avaliação. A avaliação eu abri hoje para vocês. E vai ser o seguinte, são 2 opções. Qualquer uma das 2 opções, a entrega é 7 de julho. E para qualquer uma das opções, o valor da avaliação é 5 pontos. E os outros 5 pontos? Vocês já estão ganhando os outros 5 pontos de meio em meio fazendo as atividades semanais, tá? Então, no fundo, a gente só vai ter uma avaliação
fora dessas semanais, tá? Então, precisa prestar atenção nela, principalmente na entrega, que é a avaliação que vale mais pontos, tá? Quais são as duas opções? A opção 1 é fazer análise e interpretação de 2 poemas. Vocês vão escolher 2 poemas da coletânea. Da coletânea, porque para mim fica mais fácil, que eu já sei quais são os poemas lá. Mas se de repente tem alguém que gosta muito de um poema que não está na coletânea e quiser analisar esse ou 2 poemas, aí conversa comigo que eu analiso, tá bom? Daí a gente pode abrir aí uma exceção, se for o caso, tá? Então, essa é a opção 1. Escolhe 2 poemas para fazer análise e fazer a interpretação. Ah, como é que faz isso? É o que a gente vai aprender daqui para frente, tá? Pessoal, tem alguns poemas da coletânea que são poemas muito conhecidos. E aí, o que não vale, assim, vale vocês verem a interpretação que já existe aí no Guia do Estudante, no Brasil Escola e nesses sites todos aí que tem de apoio escolar. Mas o que não vale é você copiar a interpretação dos outros. Você pode até citar, né, essa interpretação e depois referenciar no seu trabalho. Mas o que eu acho importante é que a interpretação seja sua, tá? Qual que é a opção 2? A opção 2 é para os poetas que estão aí me assistindo ou que vão assistir depois. Né? A opção 2, tem várias pessoas aí entre vocês que gostam de escrever, que tem alguma facilidade. Então, a opção 2 é para quem preferir, em vez de analisar o poema de outra pessoa, escrever o próprio poema. Aí não precisa ser 2. Aí é escrever um poema, né, e fazer o que com esse poema? Você vai, né, compor o seu poema, e depois você vai me dizer quais foram as suas escolhas nesse poema. Você escolheu forma livre, você escolheu algumas, você usou figuras de linguagem, né? Então, como que você compôs esse poema? Aí, a opção 1, ela pode ser feita individualmente ou em dupla. E a opção 2 é só individualmente, tudo bem? Então, composição de poema é individual, tá? Só um minutinho aqui, gente. Quantos minutos faltam para acabar a aula? Falta 20 minutos, 15 minutos mais ou menos. Obrigada. Então tá bom. Tudo bem, pessoal? Aqui na coletânea de poemas, alguma dúvida ou sobre a avaliação? Ô, Pro, eu acho que tem dúvida no chat. Ah, tá bom, é que eu não tô enxergando. Peraí, vamos lá. João prefere fazer um poema. Deixa eu ver, Sabrina. Pode ser qualquer poema, né? Não, no Alto do Cume não pode, Júlio. Tem que ser um poema criado por você. Isso tem coragem. Sabrina, vou analisar um poema do Carlos Drummond de Andrade. Espero que a gente consiga daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Professora, eu tinha perguntado, porque eu não tô conseguindo ver muito bem a tela da senhora, então eu não consigo ler direito as coisas. Mas eu tinha perguntado se a Lia que você tinha falado era a Lia de língua portuguesa, que dá aula pra gente. Ah, não. E aí me zoaram no chat. Mas ela, professora. Não. Aqui dá aula pra vocês é a Leia, né? Que o nome é Leia? Leia. Eu pensei que falava Lia. Na verdade, a gente tem umas professoras que mudam de nome nesse campus, porque a Leia, na verdade, o nome dela é Pamela.
né? Inclusive, Mentira! acho que Ô, nessa professora, por que ela troca É de isso? nome? eu não sei. Elas têm, acho que, uns nomes, assim, uns pseudônimos artísticos. Não sei se é o caso da Leia. Da Lia é. A Lia de Assis, o nome dela, na verdade, é Juliana. Mas ela tem um nome artístico, que é Lia de Assis. E ela usa também na escola. Lia, ela prefere ser Lia. Agora, a Pamela, que é a Leia, que dá aula para vocês. Inclusive, na quinta-feira, até vou confirmar com ela. Na quinta-feira eu vou entrar na aula dela para falar com vocês uma coisa que ela pediu. A gente fez um bem bolado de conversar com vocês sobre um assunto. Mas eu não vou dar spoiler, tá? Ah, professora, agora você deixou a gente curioso, Que né? bom. Tu joga a bomba e Esse sai é o embora. Obrigada, objetivo. professora, por atacar minha ansiedade. Não dá, professora. Agradeço. Linda. Intenso. Esse era o objetivo, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que o Leandro perguntou aqui, ó. Na sua atividade ia acertar todas de primeira. Só achei que algumas eram outras e errei elas. Bom, a gente vai olhar a atividade daqui a pouco. Sabrina, existe, assim, masculino é poeta, isso está claro. E o feminino de poeta? As duas formas estão corretas. Você pode falar poeta ou poetisa. Eu vou falar minha opinião, isso é opinião pessoal, tá? Eu prefiro falar poeta, tanto para homem quanto para mulher. Porque eu acho que poeta independe do gênero de quem escreve, né? Mas usar poetisa não tá errado, aliás, tá muito certo, né? Então, para mulher, pode usar poeta ou poetisa. Ô, Pro, Oi. é um poema só pra gente escolher, né? Não, depende. Se você vai fazer a análise e interpretação, são 2 poemas. Porque aí eu preciso fazer uma comparação da sua interpretação. Você faz um só, eu não consigo te avaliar. Então, se você vai escolher a opção 1, que é análise e interpretação de poemas, aí você vai escolher 2, vai analisar e interpretar os 2. Agora, se você escolher a opção 2, que é escrever o poema, aí você vai escrever um poema só e me dizer quais foram as suas escolhas, vai falar sobre a sua escrita, né? Então, que forma que escolheu, por que escolheu aquela forma, se usou figuras de linguagem, quais foram as figuras de linguagem que escolheu, tá bom? A Sabrina é uma mini Leia? Professora, releva tudo que elas falarem sobre mim. É tudo mentira. Tá bom. Vai usar nome artístico. Xaropinho, vocês são ótimos. Sim, Vitória, se for o caso, né? A gente pode escolher um poema que é em versos livres e brancos. Não tem uma determinação de sílabas poéticas e nem rimas. E aí você tem que indicar isso. É um poema escrito em versos livres e brancos. Giovana, eu também posso dar aula de português, né? Como a minha especialidade... Ô, professora, por que você não dá aula de português pra gente, então? Professora, nos dê aula de português. Ô, professora, Seríamos por bom, favor, professora. eu tô A de gente te recuperação de adora. português. Eu te dou um gato. Eu já tenho 3 gatos, gente. Não dá um cachorro, não. Eu te dou minha alma, professora. Eu te dou minha. Nossa Você quer minha alma? Eu dou. Te Professora, dou um aumenta o lanche, seu professora. salário. Oh, meus amores, vamos ver. Isso tudo depende de como a gente distribui as aulas, né? Eu, na verdade, eu sempre fui a favor. Sabe aquelas coisas da vida que a gente defende, aí um dia a gente consegue aquilo. Aí você olha e fala assim, não era bem o que eu esperava. Com certeza. Isso acontece a vida inteira, sabe? Não é só quando a gente é jovem. Então, assim, eu sempre defendi que literatura tinha que ser separada de língua portuguesa. Porque, lógico, minha especialidade é literatura, e aí eu sempre puxava a sardinha para literatura.
Aí agora eu tenho isso, porque lá em Sertãozinho, onde eu trabalhava antes, era uma disciplina só, né? Língua portuguesa, tinha literatura também. E eu sempre achava, a gente tem que separar isso. Agora eu trabalho num campus em que é separado. E eu tô achando ruim. Eu queria meu Eu tô português achando de péssimo, volta. professora. Eu tô achando péssimo, horrível. Não estou tá? achando ruim, estou achando Horrível. péssimo. Odiei. Nossa, nota zero. quinta-feira eu fico até triste. Porque 2 horas de aula. 2 horas, professora. Amiga. Mas a gente também Tá sendo tem gravado, 2 olha horas de só o que você aula. fala. Aí o João Paulo vem com outras ideias, querendo enfiar mais uma matéria para mim. João Paulo, por favor. Não, assim, na verdade, a gente tem. Eu tô trabalhando a produção textual com vocês também. A produção textual sempre tá em tudo, né? Quando a gente fala de língua, né? Mas são coisas diferentes. Eu tô achando muito esquisito isso de falar só literatura, porque eu preciso de certos conhecimentos de português, ainda mais nesse contexto que a gente tá, eu fico muito longe da professora de português. E aí, assim, longe que eu digo, a gente troca ideias, tal, mas não é a mesma coisa da gente estar na escola, a gente se encontra, a gente tá na sala dos professores, faz a reunião juntas, e aí a gente vai trocando as figurinhas, né? Fica muito distante mesmo. Professora, fala pra gente o que você vai fazer na aula quinta-feira. É bronca? Claro que não. Porque ela é acostumada a dar bronca, né? A gente nunca sabe. Deixar É cronograma, tudo na professora. Se inspiração for também, né? Porque ela é professora, mestre de se deixar o for povo na cronograma, inspiração. a senhora já pode sair. Se for coisa de cronograma, a senhora pode sair. Não, não é. Pelo amor de Deus. Vocês vão ter que ler a Carolina Maria de Jesus para português? Não, tô sabendo disso não, Tô professora. sabendo disso não, eu sei que os livros dela são bons. porque eu li Professora, ano o que passado. é isso? Professora, que assunto é esse? Tá. Não, eu vou dar um pouquinho de spoiler. Na verdade, eu achei que até vocês iam ler o livro dela, O Quarto de Despejo, porque ela pediu para eu falar uma coisa sobre o quarto de despejo. Esse livro é demais! Eu adoro! Professora, ela nem fala de livro pra gente, ela fala só de função, pressuposto, subtendido. Função, pressuposto, subtendido. E ai de você se fizer errado. E também porque ela dá pega no bronca. seu pé. Ô, gente, o que é esse TT aí? Me explica, vocês têm que me atualizar, tem umas coisas... É uma carinha choro, triste. professora. Hã? É o quê? É uma carinha chorando. Uma carinha chorando. É tipo emoji. Entendi. Agora entendi o que é. Pessoal, vamos pra frente, vai. Senão eu vou ficar com vocês até 2 horas aqui, ó. Eu amo essa aula, professora, é muito bom. Ó, eu nem vou falar disso aqui com vocês, tá lá na aula da semana passada. Mas a única coisa que eu quero chamar a atenção é essa tabela, esse quadro de periodização. Assim, não é, nem todos são iguais. Esse daqui até é diferente do que eu falei na aula para vocês. Como que eu, professora Patrícia, de literatura, considero? Eu considero o seguinte, ó. De 1922 a 1930, eu considero isso modernismo. Eu tô colocando no chat, por isso que eu vou mandar para vocês. Modernismo de primeira fase. É uma fase em que é o começo do século ainda, é uma fase muito experimental, que os artistas querem romper com todas as formas fixas, querem trazer uma questão social e tal. Depois, de 1930 a 1945, há muitas controvérsias sobre essa fase aqui. Eu considero essa modernismo. Eu considero, não é que é só da minha cabeça, viu, gente? Tem um motivo para isso, né? Modernismo de segunda fase. É uma fase em que a gente está vivenciando a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, como eu falei para vocês lá na aula, tem a ditadura do Getúlio Vargas, que é de vertente fascista. Então a gente tem um momento muito tenso no mundo e no Brasil. E aí os artistas, e no nosso caso os escritores, eles têm uma visão social muito forte. E assim, o que existia naquela época, né, para a gente ter visão social, não existia ainda um liberalismo como a gente tem
hoje, porque a gente tem uma versão conservadora, uma vertente conservadora ideológica, e a gente tem duas vertentes progressistas que elas elas têm as duas são progressistas, democráticas, mas as duas têm as suas próprias visões. Uma é o liberalismo e a outra é o que a gente chama de esquerda, que pode ser de vertente marxista ou não. Então, essas duas visões, a liberal e a de esquerda, né, a liberal... e não dá para falar, porque é comunista. Na esquerda existe uma vertente que é comunista ainda, né, tem uma subdivisão. Mas na época, lá nos anos 30, não tinha isso, né? Então, nos anos 30, quem era de uma visão mais progressista, a única ideologia que existia era a ideologia do comunismo, né? Do socialismo marxista. Então, a maioria dos escritores, mesmo assim, tinham aqueles mais militantes do partido, como tinha aqueles que eram só influenciados pela filosofia marxista, né? Mas isso não significa que assim, não tinha muitas versões ideológicas. Isso foi a filosofia foi se subdividindo no final do século XX e agora no século XXI. Deixa eu ver aqui o chat que eu tô vendo. Bom, e aí, o que eu considero que a gente entra na literatura contemporânea depois dos anos 50. Isso no Brasil e no mundo. E com uma grande mudança a partir do ano 1984. 1984, no mundo inteiro, tem uma grande virada. Né? Nem vou entrar nos detalhes disso, mas a literatura que a gente tem hoje, quando a gente olha Lia de Assis, por exemplo, quando a gente olha o Ondiak, o Boaventura Souza Santos, só para falar dos poetas que vocês têm na sua coletânea, eles estão tratando de assuntos, de preocupações que são bem as nossas, porque é um mundo que, ao mesmo tempo, nós temos uma proximidade como essa que nós temos aqui hoje, mas também de muita solidão, muito isolamento, né? Então, é essa principal preocupação que a gente tem. Como que a gente mantém a nossa humanidade, né, num momento de tanta... que a gente tá tão... que a gente tem tanto contato, mas ao mesmo tempo a gente tá tão... a gente tem tanta solidão, né? Eu citei o tropicalismo, Sabrine, puxa vida, tanto o tropicalismo quanto o concretismo é isso, né? Eu queria ter mais tempo para a gente tratar deles, e também a contracultura que tem a ver com o tropicalismo. Mas, mesmo não falando do tropicalismo, eu coloquei 2 escritores da contracultura, que é o Caio Fernando Abreu e a Ana Cristina César. A Ana Cristina César, gente, tenho certeza que vocês adoram, porque a Ana Cristina César começou a escrever bem cedo, com 14 anos, né? E os assuntos dela são sempre assuntos, principalmente as meninas vão gostar, que são assuntos bem de preocupações adolescentes das mulheres, né? Eu coloquei só alguns poemas dela na coletânea, mas vocês podem investigar um pouco mais. French Revolution, mas é mais para trás. Gente, vamos falar aqui da atividade. Eu sei que, olha, até, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí na minha mini tela, até eu mesma coloquei errado na 5, porque eu coloquei duas alternativas iguais, bastante gente me avisou disso. O problema é que depois que o pessoal já fez, eu não podia alterar, porque senão apaga, ele desconsidera quem já fez, e quem já fez tinha que fazer de novo. Então eu deixei, porque na verdade a nota que aparece para vocês aí da atividade é só uma referência para vocês. O que vale mesmo é um meio ponto por ter feito, né? Então eu já deixei o certo aqui para a gente olhar, tá? Ó, são características da literatura contemporânea, exceto, né, uso frequente de formas fixas. Então
na literatura contemporânea não tem uso frequente de formas fixas. Isso não significa que não tenha. Pode ter poeta que opte por isso, mas é uma opção, não é uma obrigatoriedade, como era lá no século XVIII, por exemplo, no século XVII, que era obrigatório usar uma forma fixa. Então, as formas, hoje quem usa uma forma fixa é por uma opção, é por um prazer literário, né? Vamos ver as outras aqui, ó. Mistura de tendências poéticas, ou seja, poesia eclética. Sim, isso tem na literatura contemporânea. A nossa literatura da atualidade, né? Até porque é um período muito grande, desde 1950 até hoje a gente fala de literatura contemporânea, então tem muitas vertentes, muitas formas diferentes, e a própria poesia, às vezes, ela mistura, né, formas poéticas diferentes. Poesia intimista e visual. Sim, a literatura contemporânea fala muito do eu, fala muito do íntimo. E também, por exemplo, na vertente do concretismo, que a gente vai ver um pouquinho, ela é bastante visual. Então, não só é visual pelo uso de figuras de linguagem, que faz a poesia ficar muito visual, como também na forma dela, às vezes ela imita. Lembra aquele poema que eu mostrei para vocês que parecia uma árvore? Então ele já é da vertente contemporânea, né? Engajamento social e literatura marginal, né? São duas coisas diferentes aqui, né? Mas a literatura contemporânea tem muito engajamento social, se preocupa, né? Tem vários poemas ou narrativas que tem uma preocupação social, inclusive, vindo para a literatura negra, a literatura de gênero, né? Então, não só a representatividade LGBT, mas a literatura feminina e, inclusive, a literatura feminista, né? Tudo faz parte da literatura contemporânea. Lá no modernismo não tinha muito isso. O engajamento social era de denúncia social, denúncia das injustiças. O que a gente tem na literatura contemporânea não é necessariamente denúncia. O que a gente tem na literatura contemporânea é algo mais de representatividade. Então, aquelas vozes que até o modernismo eram silenciadas, porque podem ver lá na minha videoaula sobre o modernismo. Você olha os poetas do modernismo, é branco, 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 homem branco, homem branco, homem branco, homem branco. Tem uma mulher, que é a Cecília Meirelles, que é branca. Né? Então, a denúncia das injustiças sociais era feita de fora, vamos dizer. Alguém, né, de uma elite e tal, que olhava as injustiças. Na literatura contemporânea, a gente tem uma maior democratização do texto, né, de quem fala, de quem escreve o texto, de quem publica o texto, dando possibilidade de outras vozes que antes eram silenciadas de se manifestarem, né? Então, por isso que a gente tem esse engajamento social, no sentido de representatividade, e a literatura chamada marginal, né? Que é também, por exemplo, a literatura feita nas periferias, né? O slam é um exemplo, mas o Sérgio Vaz, que eu coloquei para vocês, ele tem um sarau que ele faz, que é na periferia de São Paulo, né? Então, outras vozes começam a se manifestar na literatura contemporânea. Eu coloquei aqui o poema do Solano Trindade, não vou ler para vocês, senão fica tarde, né? Mas a gente tem aqui, ó. É um poema que fala sobre o negro, né? Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África e por aí vai. É legal vocês pesquisarem um pouquinho sobre o Solano Trindade, é bem bacana a poesia dele. E ele é um escritor bem silenciado, a gente não vê muito sobre o Solano Trindade. Então, o tema da negritude é recorrente na poesia contemporânea. Está relacionado a quê? A consciência acerca dos direitos humanos. Né? Então, depois, né, da Segunda Guerra Mundial,
são declarados, né, feita a Declaração dos Direitos Humanos, que são direitos essenciais de todas as pessoas, que todo mundo deveria ter na humanidade toda, independente do país que estivesse, mas é claro que as injustiças permanecem. Mas a importância de ter os direitos humanos é que ele é uma busca constante, né? Então é algo que hoje a gente pode falar assim, ó, eu tenho, como humano, eu tenho o mesmo direito de todo mundo. Então a consciência acerca dos direitos humanos, né, não só do próprio negro, mas das outras pessoas, né, dos brancos, por exemplo, em relação ao negro, é que fez com que a poesia, o tema da negritude, fosse mais evidente na literatura contemporânea. Crise das identidades nacionais. Isso é algo que existe na literatura contemporânea, mas não é necessariamente ligado ao tema da negritude. Ascensão da filosofia marxista. Ao contrário, na literatura contemporânea a gente tem um decréscimo da filosofia marxista porque aparecem outras filosofias de vertente liberal ou de esquerda, porque existe uma esquerda que não é marxista. E a globalização cultural. A globalização cultural também tem a ver com a literatura contemporânea, mas não exatamente com o tema da negritude. Vai aparecer outras coisas, a questão da velocidade da comunicação, a questão de chegar, né, de hoje a gente ter acesso a muitas culturas que antes nós não tínhamos. Por exemplo, a fama, né, a moda do K-pop, por exemplo, né, tá muito ligada à globalização, aos efeitos da globalização cultural, né? Mas não é necessariamente não tem a ver com a questão da negritude. E aqui a gente está falando de modernismo. Ó. A poesia de 30 reuniu obras que foram produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista, de 30 a 45. Essa fase representou um dos melhores momentos da poesia brasileira, que a gente teve poetas muito importantes nessa época, por exemplo, o Drummond. A Sinale Alternativa contém uma característica desse período, então é a que tem, né? A característica que é a única, que é específica da poesia de 30, presença de versos livres. Então, no modernismo, existe muito esse rompimento com as formas fixas. Sempre se quer uma poesia mais livre, que represente melhor os anseios humanos, né, com bastante liberdade. Poemas centrados na lógica. Nem sempre os poemas modernistas são lógicos. Até tem uns poemas, assim, eles são mais centrados na subjetividade humana do que na razão. Excesso de pontuação, essa não tem nada a ver. A ausência de humor, ao contrário, o modernismo tem várias poesias que são humorísticas. A gente olha o Drummond e fala assim, não tem humor na poesia do modernismo. Mas isso não é verdade, é que o Drummond é um grande representante, que ele até excede o modernismo de tão importante que ele é, mas na poesia do modernismo tem vários outros autores que usam bastante o humor. Preferência pela linguagem formal, né? Não, né? Que a linguagem é informal e não formal. Aqui tem um poema do José Craveirinha, que é um poeta do Moçambique, né? Eu adoro esse poema, ele é muito lindo, né? Um homem nunca chora, ele, na verdade, diz que o homem chora, né? E aí a gente tem que assinalar a incorreta. A incorreta é que o poema demonstra rigor formal com versos isométricos. Isso é mentira, porque versos isométricos são versos todos com o mesmo tamanho, o mesmo número de sílabas poéticas, que só olhando a gente já percebe que isso não é verdade, né? E o que é verdade sobre esse poema? Ao opor-se ao senso comum da sensibilidade masculina, José Craveirinha demonstra resistência à imposição de valores sociais. Né? Esse é um elemento, ó, vejam só, quando a gente fala que tem literatura feminina, literatura feminista, então tem também uma denúncia, vamos dizer assim, do machismo da sociedade, e aqui é um homem falando justamente desse machismo, né, que é uma construção da masculinidade
Uma construção social da masculinidade que exige do homem uma insensibilidade que é impossível. Né? Exige do homem uma insensibilidade diante das dores da vida. E isso não é possível ter. Então, ele justamente critica essa construção da masculinidade na sociedade através do poema dele. E, né, o poema, ele só fala de uma coisa, né, o homem nunca chora, ele faz uma imagem bem rápida e ele fala de algo que é muito profundo, que é a construção da sensibilidade. Na 5, o Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade, né, E qual que é? Eu coloquei errado, mas são duas iguais aqui, né? Então, o que a gente tem que marcar? Literatura politizada, marcada pelo questionamento da realidade, comprometida com as transformações sociais enfrentadas pelo país. Onde está isso, né? Crítica social, na verdade, é uma crítica ao modelo capitalista, né? Que fala assim, fala sobre a etiqueta, fala sobre aquilo que a gente tem de produto, né? Tudo transformado em produto, quando, na verdade, o íntimo da pessoa não está valendo nada, né? Olha lá, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Então, tudo que vale é só o que está aparente, é só a aparência e tudo transformado em produto. E, finalmente, esse poema da Cecília Meirelles, eu acho até que eu coloquei na coletânea, né? Então, na verdade, aqui ela olha e está pensando na passagem do tempo, ela se vê velha, né? Ela não consegue encontrar mais o rosto dela de jovem, né? E aqui a alternativa incorreta é: o poema registra os estados de ânimos vagos e incorpóreos do eu poético, indicando a perda amorosa e a solidão. Tava aqui, ó. Não tem uma perda amorosa, né? A solidão até poderia ter, mas o que está errado é que não tem perda amorosa nesse poema. O que tem é uma incerteza sobre o futuro, né? Uma vez que a pessoa se vê fragilizada pela chegada né? O eu lírico se vê fragilizado pela chegada da velhice, né? Dúvidas, pessoal, na correção? Deixa eu ver aqui no chat se tem. Não, pro. Professora, o chat está cheio de ódio e discórdia. Por favor, não leia. Oh, meu Deus do céu, por que isso, gente? Estão mandando embora bolsonarista daqui? O que aconteceu? O Júlio tava te chamando pra tomar café. Olha, tá coisa. Não tô conseguindo acompanhar, não, gente. Júlio é invasor, professora. O Júlio eu acho. É invasor? Ele não é da nossa... Parece que não, Pro. Ah, é verdade? A gente... Na minha fala, nenhum Júlio. Tava falando merda. Eu tava estranhando mesmo o nome. Bom, gente, saiu... pode ser que não tenha. Desculpa interromper, Pro. Pode ser falar. que não tenha nenhum Júlio Pinto, mas isso não. Meu Deus, isso não impede ninguém Isso não impede ninguém de trocar o nome. Eu pensei isso. Às vezes tem gente que entra com o nome dos pais, assim, né? Então, eu não sei. Isso é um grande problema pra gente, né? Eu queria usar RNP, mas aí eu tenho que fazer os plantões separados. Ele era invasor. Bom, saiu, né, gente? Então, beleza. Estamos terminando, mas mesmo assim, eu vou insistir e vou rapidinho aqui, ó, falar com vocês do Sentimento do Mundo. Sentimento do Mundo foi publicado pelo Drummond num livro homônimo, ou seja, ele pegou o nome do poema e colocou no livro, tá? O livro se chama Sentimento do Mundo também, e o livro é de 1940. Então, a gente tem aqui aquela fase do modernismo, né, que está ali preocupado com as questões, principalmente da Segunda Guerra Mundial,
e as questões políticas do Brasil, né, que vivencia uma ditadura, né? Não foi nem a primeira e nem a única, né? Porque depois ainda da ditadura Vargas tem a ditadura militar que começa em 1964, mas essa é a do Getúlio Vargas. Embora tenha esse contexto histórico na composição do poema, eu acho que esse poema diz muito para a gente hoje, porque o legal da poesia é isso, a gente entende ela pelo seu contexto, mas o grande escritor, ele é atemporal. Então, quando a gente fala que se torna um clássico como o Drummond, é porque ele vale para vários momentos da história da humanidade, né? Ele não é restrito àquele momento em que o poema foi composto. Antes de ler o poema, eu vou pedir para vocês, na sua cópia da coletânea de poemas, corrigir essa palavra aqui, ó. Tá errado, é microscopista, de microscópio. Eu esqueci do S aqui. Então vamos lá, sentimento do mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando eu me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Vou tentar aqui aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior às fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Vamos fazer uma breve análise formal desse poema. Então, pergunto para vocês a primeira coisa. Ele tem uma divisão aqui em estrofes. Vou diminuir um pouquinho para a gente conseguir ver o poema todo. Ó. E primeira coisa, vou perguntar para vocês me dizerem. Li o poema, vocês acham que esse poema tem versos isométricos, ou seja, todos do mesmo tamanho, todos de 7 sílabas, todos de 10 sílabas, alguma coisa assim? Sim? Não? Não tem. Também não tem rima, são versos livres, ou seja, não tem tamanho pré-definido de verso, não tem um número pré-definido de sílabas poéticas, e também eles são brancos, não tem rima, tá? Então, já dá bastante liberdade para o poeta. Vejam outra coisa para a gente analisar aqui. Então, a gente está aqui, ó. Então, vocês colocariam aqui no estudo do poema. Tá? Eu tô de um jeito para vocês verem aqui que eu não consigo digitar. Até consegui, ó. Então, vocês teriam que colocar aqui, ó, que são versos livres e brancos, né? Aí vocês colocariam também aqui, ó, é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 estrofes que não tem todas o mesmo tamanho, mas cada estrofe tem um assunto. E essas 2 últimas aqui, esse dístico, né, uma estrofe de 2 versos, serve como uma conclusão do poema, né? Então, essa divisão de estrofes também já diz alguma coisa pra gente, tá? Pessoal, vamos ver aqui, ó, rapidinho também, uma análise linguística do poema. E aí eu quero saber de vocês quais são as palavras que chamam a atenção de vocês, que palavras que
aparecem mais. Tem um campo semântico. O que é o campo semântico? É um assunto, palavras que pertencem à mesma ideia. Que ideia que aparece muitas vezes aqui nesse poema? Morto, morte, Ana Júlia, isso aparece muito, né? A questão da morte. Ups. Então a gente tem aqui, ó, várias vezes, né, a morte, ó, estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano. E aí a gente vai vendo, né, várias coisas aqui, ó, guerra, corpos, e a própria ideia, né, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, e não foram encontrados ao amanhecer. Bom, então, campo semântico é isso. A gente olha as palavras e pensa assim, a que campo da significação essas palavras estão ligadas? Então, a gente está vendo que muitas palavras aqui estão ligadas à questão da morte e à questão da guerra. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, ó, amor, né? A gente tem a saudade, que também tem a ver com a morte, na verdade, né? Solidão. Vou voltar aqui no começo e mostrar aqui para vocês assim, ó. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. E aí vou perguntar para vocês que figura de linguagem. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. É um mix, tá? Já vou falar isso para vocês. Ô, gente, Darlene não morreu, não. Presta atenção aqui, gente. Qual que é a figura de linguagem? Tem metáfora, viu? Reviveu. E quando a gente fala uma parte do corpo para representar algo, é metonímia. Exatamente, Juan. Essa é uma metonímia com metáfora. Tenho apenas 2 mãos. Quando a gente fala que tem 2 mãos, quando que a gente usa essa expressão? Eu só tenho 2 mãos. Em que situação a gente faz essa metonímia? Eu só tenho 2 mãos. Quando uma pessoa quer que a gente faça muitas coisas ao mesmo tempo. Exato. Então ele já começa assim, ó, eu tenho tanto por fazer, né? Tenho muita coisa para fazer, não consigo, eu só tenho 2 mãos. E aí, olha só, a gente tem uma antítese, né? Eu tenho 2 mãos e o sentimento do mundo. Então são 2 coisas contrárias, 2 mãos que não conseguem dar conta de tudo que tem que fazer e um sentimento do mundo inteiro. Né? Porque imagina, tá num período de guerra, a gente pode falar, tá num período de pandemia, algo que assola o planeta todo, e a gente tem tanto por fazer, tanto para dar conta, e a gente não consegue, a gente se sente diante disso com fraqueza, né? A gente se sente muito limitado para dar conta de tudo. Mas o sentimento é do mundo, o sentimento é de olhar todo mundo com o quê? Com a questão do amor, que ele fala aqui depois. Ops, errei. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige, ou seja, o corpo faz um acordo na confluência do amor. Então, esse sentimento do mundo, na verdade, é o sentimento da solidariedade que está ali. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, quando me levantar, é como se ele estivesse dormindo, quer dizer, quando ele sair dali, quando ele se levantar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Então a visão dele é bem pessimista, quer dizer, quando ele conseguir fazer alguma coisa, quando ele conseguir ir para frente, o que ele vai ver é um mundo que está muito assolado, que está tudo morto.
Aqui tem a questão da guerra, né? Que é a guerra literalmente, mas também é essa guerra interna, também é a guerra da poesia. Ninguém me falou que era necessário trazer fogo e alimento, né? Também metáforas, né? Alimento da alma, fogo para fazer as coisas, para fazer uma batalha, né? E aí, ó, quando os corpos passarem, a visão da morte, né? Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho. Enfim, e pra gente terminar, eu já estava fazendo assim, eu também já estou fazendo uma interpretação junto com vocês, tá? Só porque o nosso tempo é bastante exíguo, pequenininho. E a conclusão dele, ó, esse amanhecer, o que é o amanhecer? O amanhecer é o recomeço, né? Então a gente tem aqui também uma metáfora muito poderosa do recomeço. Esse amanhecer, mais noite que a noite. O que vocês entendem de amanhecer, que é mais noite que a noite? Não tem erro, gente, pode falar. Que é a sua sensação, a gente já está no plano da interpretação aqui. Ninguém arrisca? Qual pergunta, Pro, né? repete a pergunta, por favor. Ó, ele fala aqui, ó. Esse amanhecer, mais noite que a noite. É uma metáfora. O que para vocês... Vamos pensar, olha, a gente está falando do contexto dele, mas vamos colocar no nosso, né? Ele estava vivenciando uma guerra, a gente vivencia uma pandemia. Então ele está falando assim, o amanhecer. O amanhecer é o recomeço, né? Só que, primeiro vou perguntar para vocês, esse recomeço dele é um recomeço... esse amanhecer, esse recomeço, ele tem uma visão otimista ou pessimista desse recomeço? Quando ele fala que é mais amanhecer, que é mais noite que a noite. É Pessimista. Oi? Como, Giovana? Pessimista. Pessimista, extremamente pessimista. Então ele olha e que assim, mais noite que a noite, quer dizer, o recomeço vai ser mais difícil do que a própria situação atual, né? Então é lógico que ele está olhando para a guerra, mas também a gente pode ver, olha, quando a gente recomeçar, que a gente vai ter que sair, né? Todo mundo vai ficar feliz no primeiro momento, eu olho com otimismo, mas existem muitas coisas que a gente vai ter que resgatar, né? Porque de repente a gente Vitória, é muito pessimista. O olhar do Drummond sempre é muito pessimista, mas é um pessimismo que faz a gente pensar, né? Quais são os desafios que eu tenho nessas situações. Releiam o poema depois e releiam com esse olhar. Em vez de pensar apenas na Segunda Guerra Mundial, pensem, leiam o poema pensando na pandemia. E aí depois, na próxima aula, no próximo plantão de dúvidas, vocês me contam se vocês chegaram a outras conclusões, tá bom? Gabi, prova presencial, já pensou? De literatura ainda, vou ter que escrever na hora. Pessoal, quem não tiver mais dúvidas, muito obrigada pela presença. Não esqueça de assinar a lista de presença, que eu coloquei o link aí de novo para vocês, tá bom? Tchau, Pro. Obrigada pela aula. Tchau, obrigada a vocês Tchau, pela presença. Tchau, Pro. Até semana que vem. E o pessoal que tem reunião comigo do PJI daqui a pouco, a gente já começa, tá bom? É só ficar Tchau, Pro. Tchau. É só ficar aí na sala, que a gente vai fazer a reunião aqui mesmo. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, professora.